Aqui tá Transmissão aparecendo para da mim já. reunião. Meeting is now streaming live on YouTube. Isso, já tá. Já estamos, né? Gente, ao vivo, eu me sinto a própria Fátima Bernardes. Mas o dela é gravado, né? Então, não. É verdade, é gravado. Uhum, é mais desafiador do que Fátima Bernardes. Ó, eu tirei o som aqui do meu YouTube, então acho que agora tá dando certo, né? Tá Que sem aí não tá aí, né? interferência. Voltando. Ah, então tá. Isso aí, vambora. Então, Vambora que vamos lá. estamos ao vivo. Bom dia! Bom dia, amores. Obrigada pela companhia aqui no Maternas, mais uma vez. Eu falei, ontem eu fiz stories, né? Convidando as pessoas para vir. Eu falei assim: eu vou participar desse bate-papo com cafezinho e pão de queijo. Eu vim com o cafezinho que quase não deu tempo de eu tomar. O pão de queijo eu engoli ali na frente. Então, mas o cafezinho tá aqui. E você? Tudo Eu bem? estou direto de Salvador, vim tomar a benção de Uau. Iemanjá aqui na Bahia. E aí, hoje Pedro ia sair para fotografar. Eu disse, ótimo que eu vou estar lá no Maternas com minhas queridas e todo mundo que estiver ao vivo. E estou muito feliz da gente estar conseguindo inovar, dar esse passo novo aqui no Maternas, né, Mari e Dani, ao vivo, para mais gente participar dessa conversa. Ai, muito bom mesmo, assim, falo, dá um frio na barriga, né? Embora a gente fizesse na gravação sem ensaio, sem script, mas quando você tá ali ao vivo, eu acho que faz a gente ficar mais viva ainda, né? Mais envolvida. Então, aquele friozinho gostoso que eu gosto de sentir, assim, numa sexta-feira, poder estar aqui com vocês e com mais mulheres aí, né? E acho que a gente preparou um tema bem gostoso, né? Que a Lua trouxe aí, Lua. Quer puxar o gancho? O que você quer trazer para a gente iniciar nosso papo? Vamos puxar aqui. Eu vou pegar aqui a minha cola de como eu tinha dito como eu tinha falado para vocês, da gente falar hoje sobre frustrações maternas. Como a gente não sabe, né? A gente não aprendeu a olhar e acolher as nossas frustrações como mães e mulheres, e muitas vezes a gente se embola, a gente se mistura com as pessoas que estão ao nosso redor, com os filhos principalmente, e como isso dificulta a nossa vida de uma maneira geral, porque a gente fica preso, né? Ou então a gente diz assim, não tá acontecendo nada, tô ótima, vamos nessa, né? Geralmente a gente vai para esse modelo de operação emocional, né? Não, toca o barco, vamos, eu não tô frustrada não, vamos nessa. E aí, isso, de pouquinho em pouquinho, vai tirando o que eu tenho chamado de energia vital. E aí, quando você se vê no meio de um simples acontecimento que é parte de uma rotina, que a criança não quer escovar os dentes de noite, você se perde completamente nesse processo, né? E eu tenho visto e entendido a importância da gente cuidar desde as pequenas frustrações até as grandes frustrações, nomeá-las. Assim como a gente fala para a gente fazer com os nossos filhos, né? A gente fazer com a gente também nesse processo. E como é difícil, né? Primeiro, reconhecer. Segundo, se acolher. E terceiro, deixar ir. Sim. Eu acho que quando a gente fala de frustração, para mim, o que vem de mãos dadas é a expectativa, sabe? Quase que ali uma caminha ao lado da outra, assim. Eu acho que a gente, às vezes, não se dá conta do quanto de expectativas a gente tem, né? Em relação a gente, né? Nosso papel como mãe, mulher, enfim, aos nossos filhos. Eu acho que a gente joga muita expectativa e aí a frustração ela acaba sendo na mesma proporção, né? E a gente não se dá conta. Aconteceu uma coisa muito legal essa semana que eu até pedi autorização para minha amiga para compartilhar. Uma grande amiga minha daqui se mudou de país, né? E ela chegou lá com uma criança de 4 anos e uma recém-nascida de 2 meses, quando foi. Assim, sem rede de apoio, sem a língua dela, né? Assim, totalmente isolada. E aí foi uma brasileira para a mesma cidade que ela. E ela convidou essa brasileira para almoçar na casa dela e passar a tarde com as crianças.
né? Aquela coisa assim, vou ter alguém aqui para conversar. E ela me ligou e falou, Dani, eu tô arrasada, porque a minha filha, assim, ela não emprestou nada. Ela brigou o tempo inteiro com outra criança, foi horrível. O que eu faço com ela? Eu acho que ela tá muito... Né? Ela, e olhando para a criança. E foi tão legal a conversa, sabe? De olhar assim, o que você esperava desse encontro, né? Assim, qual era a tua expectativa? E aí foi muito legal a gente chegar nesse lugar de que, da dor dela, de estar sozinha num país, de querer ter uma amiga, uma rede, um colo. E aí, quando a filha não colabora com isso, né, o quanto ela ficou magoada, ela falou, não consegui nem olhar para minha filha, só olhava para mim. É como se tivesse indo pelo ralo, a minha única chance aqui, né, de troca. E aí, como isso é importante de poder olhar, então, aquilo que é nosso, até para poder acolher um filho, né? Para ver que para a filha é difícil receber alguém em casa, emprestar as coisas dela. Ela perdeu tanta coisa, ela ainda não está vendo o que ela ganhou com essa mudança. Então, emprestar o brinquedo é parte dela, né? É uma extensão da criança. Será que ela está pronta para dividir? Então, assim, sem olhar para a gente não consegue olhar para os filhos, olhar para as nossas necessidades, as nossas expectativas, as nossas frustrações, né? Para poder acolher o filho também, acolher a gente, acolher o filho, né? Mistura tudo. Nossa, eu acho esse exemplo, assim, perfeito, Dani, porque, né, assim, realmente é a história que encaixou com o tema, porque é isso, né? Às vezes a gente está tão absorvido por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, que está gerando uma frustração, está gerando um incômodo, e aquilo tá tão abafado, como a Lua disse, né? Tá tão difícil da gente reconhecer ou da gente se conectar, porque às vezes eu percebo assim, a gente se conecta muito com os problemas externos, né? Então, olha só o que ela te perguntou, né? O que eu faço com ela? Então, às vezes a gente fica muito conectado, o que eu faço com a criança? E aí a gente perde um momento, assim, também de falar o que eu faço comigo, com isso que eu estou sentindo, com isso que eu estou vivendo, né? Então, o que eu faço com essa situação de isolamento que eu estou vivendo aqui, com essa necessidade de conversar com outras pessoas, né? E aí, como a gente não se conecta com isso, essa necessidade, normalmente ela vai para os filhos, né? Ou para os companheiros, companheiras, porque são as pessoas que estão mais perto da gente, né? E aí, quando eles não atendem à nossa necessidade, eu costumo falar que é como se a gente fizesse uma birra também, né? Sim. Assim, ela ainda teve a percepção e a consciência de te contar e, né, de expor isso e fazendo isso, tomar consciência do que estava acontecendo de fato. Mas, às vezes, a gente está tão distante que dali ia puxar uma coisa e outra, né? Ia puxar uma briga com a criança e mais frustração. Nossa, ia virar uma bola de neve, né? E vamos agradecer meninas, eu tenho por ter permitido você compartilhar isso, porque todas nós, né, vivemos, mas às vezes a gente fala, um exemplo fresco na cabeça é muito bom. Mas eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, porque eu percebo no meu trabalho e no meu dia a dia, mesmo na minha vida, que muitas vezes esse processo de tomada de consciência, ele demanda da gente uma atenção real no presente, né, para se perceber. Eu estou sentindo isso agora. E aí, ao invés de, no caso dessa sua amiga, dessa sua mãe, né, de dizer assim, cara, olha, virar para essa outra adulta, né, que está ali na casa delas assim, ai, gente, eu estava com a expectativa de que esse encontro fosse ser super leve, super tranquilo, mas criança é criança, né? E olha, desculpa, vamos nessa. E contemporaneizar e até se abrir, falar sobre o que ela tá... Aí pronto, aí flui, né? A mãe é capaz de solidarizar, dizer assim, não, que bobagem, é isso mesmo, criança, não empresta. Mas não, a gente se mantém nesse lugar de que não, eu não estou criando expectativa nenhuma, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Não, a vida tá maravilhosa. A gente não tem consciência, né, gente? A gente vai vivendo a vida e os processos sem acessar o interno. Porque acho que a questão não é exatamente esse ponto. Não é não criar expectativa. Onde que a gente aperta para não criar, né? Não é isso, mas é dar conta
né? Se é aqui, onde que é, né? É o se dar conta da expectativa. E possivelmente essa mãe também tinha as expectativas dela, estava no mesmo barco, né? Então, eu acho que fica muito mais leve. Isso que você falou, Lu, é muito legal, porque assim, estar presente para observar isso, né? Eu contei até para essa minha amiga que eu tive vivido a mesma situação no encontro essa semana. Eu encontrei com a Isa Mina até outro dia para um café, né? E a gente não tem um vínculo, a gente nunca tinha conversado fora do encontro lá profissional. Era um café para bater papo com o filho, e eu sentia a minha expectativa, né? E aí eu cheguei com a Cécia no café, a Cécia super conversadeira, só eu e ela, falando das formigas e me dando uma aula. Eu falei, nossa, pensei, minha voz interna, uau, ela tá muito boa, né? Tá nível master hoje. Isso eu me reconhecendo na hora, entende? Porque assim, é lógico que isso não acontece do dia para a noite, mas é muita autoobservação. Eu percebi que eu me alegrei porque ela estava bem, estava um bom dia. Eu falei, opa, vai ser legal. E aí a Isa chegou com o filho dela e a Ceci fechou. E sentou no meu colo. Ai, minha mãe. Aí eu já escutei minha voz. Ai, não acredito, tava tão linda até aqui, gente. Por que a pessoa não colabora, né? Então, o diálogo interno o tempo inteiro. E aí o Petro chamava, vem brincar. E ela, não, nem respondia, não leva na cara. Ai, gente. Então, assim, né, colocando que o diálogo ele vai acontecendo. E aí, eu reconhecendo isso, falei, tá bom, filha, fica no meu colo, então. Pode ficar aqui, fica tranquila. E acolhi a Cecília, fui conversando, dava atenção para ela. Acho que não deu 10, 15 minutos, ela estava no chão, brincando com ele, né? E aí a gente trocou exatamente isso, assim, não se trata de não ter a expectativa, mas de começar a observar essa voz e entender que isso não tem nada a ver com o outro, né? Que isso tem a ver com a gente. Então, a gente pode respirar, pode compartilhar, né? A angústia, cada uma, acho que encontrar esse jeito de lidar, porque senão aí começa o trem degringolar, né? Que aí você começa a exigir da criança uma coisa que não é da criança, e aí a gente se perde, né? Então, eu achei bem interessante porque eu falei, ok, estou me percebendo e tá tudo bem, ela é uma criança e eu não preciso agradar ninguém, nem mostrar que eu sou boa mãe, que eu educo bem a criança, sabe? Assim, acho que vocês devem passar por isso também, né? Quando vocês estão. Nossa, eu acabei de ter Senhora. um super insight aqui, eu já falei, né? Maternas é sempre É isso, gente. essa terapia no grupo, né? Vocês estão acompanhando a gente aí, se vier algum insight também, compartilhem com a gente, aí tá dando pra gente ver, comentários, já demos bom dia e tal. Mas se vocês estavam falando e eu aqui, balançando a cabeça, pensando. Eu vivi uma experiência também que acho que está muito relacionada com isso, que é o seguinte, o Matias teve uma adaptação muito fácil, muito tranquila no berçário, muito tranquila mesmo, e isso sempre me deu muita segurança para a escolha que eu tinha feito de colocar ele no berçário, né? Só que quando eu fiz essa escolha, principalmente por parte dos meus pais, houve um certo julgamento, assim, sabe? Uma certa, nossa, mas ele é muito novo, a gente poderia te ajudar, você não consegue continuar trabalhando só de noite, sabe? Eu me senti muito ferida, assim, pela não validação deles, pelo julgamento, por eles não verem, assim, o que eu estava pensando de bom para ele lá, sabe? E, assim, eu não consegui externalizar muito isso para eles. Externalizei de outras formas, assim. E tá, pronto, guardei na caixinha, né? Aí férias, tudo mais. Aí agora a escola voltou com colônia de férias. E eu levei o Matias e estava indo tudo muito bem, tudo ótimo, obrigada. Até que um dos dias lá da colônia ele levou uma mordida assim muito forte. E desde esse dia tem sido muito desafiador para ele, né? E para a gente também, assim, a gente e a escola, claro, a gente lidou de uma forma muito respeitosa, tanto com ele quanto com a criança que mordeu. Foi uma experiência, inclusive, de muito crescimento, assim. Mas o que eu percebi? Ontem eu fui deixar ele lá e quando eu deixei ele, pela primeira vez, ele chorou e ficou fazendo assim com a mãozinha, né? E aí eu senti meu coração Nossa, a assim, cena para matar a gente, né? lacerando.
E eu já tinha meio que despedido dele assim umas 2 vezes e voltado porque eu não queria sair com ele nesse lugar, sabe? E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar incomodada, assim, tipo, o que elas estão achando? Vão achar assim, essa mãe tá agarrando o menino aqui, olha só, se ela fosse embora, ele ia ficar bem, né? Ela tá aqui e tal. E aí, num determinado momento, eu pensei, acho que eu vou sair, né? E vou reafirmar para ele, eu volto, tá tudo bem, você tá bem. E saí. Gente, quando eu saí, sério, eu parecia uma criança de 5 anos. Eu caí num choro dentro da escola, num choro tão intenso, assim, sabe? Tão sofrido. E que, graças a Deus, o João estava lá comigo, me acolheu. E a coordenadora da escola também veio, assim, super querida, conversar comigo. E aí eu pude voltar lá, sabe? E realmente fazer uma despedida, assim, que não me deixasse incomodada, porque eu saí incomodada, sofrendo, né? E agora, o que tudo tem a ver com o que a gente está falando, assim? Talvez eu tenha criado uma expectativa de que de que ficasse tudo bem, assim, de que ele despedisse de mim e ficasse lá bem, tranquilo, porque se ele não fica bem, isso me leva para o julgamento, assim, para a culpa. Por que eu trouxe ele para a escola tão cedo? Por que ele está vindo na colônia de férias que tem crianças mais velhas? Eu tô deixando de cuidar dele, sabe? Então, para Minha mim, mãe tinha razão, né? A minha minha mãe mãe tinha tinha razão. exatamente. Então, para mim, é muito mais confortável, é muito menos frustrante que ele chegue lá sorrindo e saia sorrindo, né? Mas ele é um bebê, então, assim, ele vai me frustrar nesse sentido, claro, né? É um direito dele. E eu não senti raiva dele ontem, não. Mas a gente falando disso, assim, tá claro para mim como que a minha dificuldade de saber assim o que fazer ali na situação veio na verdade por conta dessa, né, da frustração, assim, de tipo, o que está acontecendo, tá muito diferente, né? Que história maravilhosa, Mari. Eu fiquei com vontade de chorar agora. Eu tô super com vontade de chorar, gente, porque eu dei esse tema para Dani e para Mari, porque eu tô assim cuidando da minha frustração, fazendo um carinho nela, sabe? Com muito amor, olhando para ela, dizendo: "Ah, você tá frustrada, né, Lua? Tá bom, tô vendo. Ah, chora um pouquinho, mas, né?" Porque a gente veio, eu e Pedro, a gente veio para Salvador. Fazia um ano que a gente não viajava juntos. Foi um ano muito ruim para a gente, 2019, e aí a gente ama Salvador, queria muito vir aqui novamente, a gente tá, vamos vir. E aí deixei as crianças em casa em Brasília com minha mãe e minha irmã, que não fazem parte da rotina, Peraí que né, deu um das corte aí. crianças, assim, elas aparecem de vez em quando, porque elas... Voltou? Peraí que Voltou. pra mim falhou um pouquinho, só volta. Teve Você flash deixou com a sua mãe, com a sua irmã, que... Que não fazem parte do dia a dia das crianças, né? Elas moram fora, então minha irmã, por exemplo, fazia um ano que não via os meus filhos, quase um ano que não via as crianças. Então, e aí Joaquim tá que chora todo dia, não tá dormindo, e minha mãe sem conseguir bancar, de dizer assim, é isso mesmo, ele tá sentindo, mas eu tô aqui, eu sou uma adulta, eu vou tomar conta, né? E todo dia dizer assim, ai, tô muito cansada. Ai, tá muito difícil. Ai, Joaquim tá chorando muito. E eu assim, Quando é o eu próximo só voo, queria né? Tipo, pega. descansar. Eu fiquei brigando assim, cara, eu vou voltar. Não, não vou voltar. Vou voltar. Não, não vou voltar. Eu vou ficar. Respira, calma, puta merda. Eu só queria descansar um pouquinho, tomar um drink, tomar um sol, dormir sem ninguém me chamar, né? E queria ser acolhida pela minha mãe, né? Queria que ela desse conta como eu dou conta. Mas ela não teve 4 filhos. Nem ela tá lá com eles o tempo inteiro para entender que um choro da saudade, ele é um choro que precisa de amor, precisa de vem cá, né? Vem cá que eu vou te cuidar. E a criança, ela sente quem dá essa segurança para ela. E eu, caramba, que difícil, gente, que difícil. E eu tô cuidando da minha culpa, da minha frustração, de todas as emoções que estão vindo, para não
querer também ser essa mãe que, não, então eu vou voltar, então eu vou dar conta, eu vou resolver tudo, porque eu não posso nem sair, meu Deus, tudo dá errado quando eu saio, né? Não, gente, as crianças elas vão dar conta desse momento, eu vou dar conta desse momento, eu volto daqui a 3 dias, vai ficar tudo bem, mas é muito frustrante quando as coisas... E olha que eu não tinha tantas expectativas assim, né? Eu tenho trabalhado muito nas minhas expectativas. Mas, caramba, e a gente não cuida das nossas frustrações, né? A gente quer que nada aconteça. Ô, Lu, Então, para você mim, o falou uma aprendizado frase desse... aí, que foi justamente Fala, Mari. a coordenadora lá da escola do Matias me falou ontem. A escola toda, os princípios são baseados no Kundalini Yoga, né? E aí ela me disse assim, Maravilhoso. Mari, agora, quando ele vê a criança que mordeu, ele tá chorando. E aí, sabe o que a gente disse para ele? Matias, você dá conta de superar isso. Você é capaz, olha, eu até arrepio. Você é capaz de deixar isso embora. Você é capaz de lidar com a sua dor, com a sua frustração e deixar isso embora. A gente confia que você é capaz. Olha isso, gente. Imagina Porque acho que é lidar também, né? Não é só a nossa frustração, a frustração dos filhos. Ontem a gente teve reunião na escola da SESC, né, de volta às aulas, e a professora leu um texto sobre adaptação, que na verdade ela falou, não é adaptação, é estranhamento, né? Permitam que as crianças sintam estranhamento. Não é adaptação, é estranhamento. Chegou um colega novo, ou ele está chegando novo na escola, ele ainda não tem vínculo. Então, a gente falou muito sobre o quanto o adulto precisa confiar na sua escolha. Por exemplo, ela está com a minha mãe, com a minha irmã, que eu confio, que não fazem como você, mas você confia nelas, né? Então, assim, não vai dar o que a lua dá, vai dar do jeito delas. Mas eu acho que é permitir que a criança lide com esse desconforto, né? isso. Lide E às com vezes esse até verbalizar, né? Essa conversa dela foi algo que assim, olha que a gente está tão permeada, né, desses diálogos, e eu não tinha me dado conta que eu poderia fazer esse diálogo com ele. Então, o caso da Lua, por exemplo, né? Não, gente, eu confio que vocês são capazes de ficar com a vovó, com a titi, ficar bem, né? Vocês vão ser capazes de resolver isso juntos. Eu confio nelas, confio em vocês, né? Elas falaram muito isso comigo, assim, de falar com ele. Eu confio em você. Ela falou assim, fala com ele assim, eu confio que você sabe se defender, que elas falaram com ele. A gente confia que você sabe se defender, que você sabe proteger o seu corpo, que você sabe pedir ajuda se você precisar. Então, acho que a gente também dá a oportunidade para eles vivenciarem isso, né? Hoje a gente tem comentário aqui, só Meninas, queria ler para vocês. lê, Dani. Cadê? Acho que vocês... a Mari perguntou, né? Como vocês sentem essa questão da frustração na vida de vocês? E aí a Dani, minha xará, colocou que ela se frustra todos os dias porque ela se culpa por deixar a filha dela 12 horas na escola enquanto ela trabalha. É muito doído, né? E aí ela escreveu embaixo, muito linda, vocês mulheres foda, mostrando sua vulnerabilidade, é um abraço para nós. Dani, nós estamos tudo fodidos, amor, você não está entendendo, entendeu? A gente, por um lado, é foda, né? Todas nós, vocês que estão em casa também, e o outro lado é isso aqui que você está vendo. Cada uma vai lidar com as suas frustrações, né? No seu caso, deixar o filho 12 horas na escola, eu não consigo imaginar, né? Eu tento imaginar que deve ser realmente muito frustrante. Mas ter essa consciência, né, para poder, quando tá junto, fazer o que é possível, porque eu acho que lidar com esse ideal que não é real, todas nós, né, lidamos com isso. Aquilo que a gente gostaria que fosse e aquilo que é possível ser, né? E fazer o melhor com aquilo que a gente tem aqui agora, sabe? Que não é, talvez está bem distante do que a gente gostaria, mas como é que a gente pode fazer daquilo que é possível, aquilo que existe hoje, dessa condição aqui agora, o melhor, né? Que a gente pode, sabe? Ô, Dani, tem só uma coisa que eu acho que é muito legal a gente falar para essa Dani que comentou, que assim, como é que ela cuida dessa culpa? Como é que ela cuida dessa frustração? Porque, caramba,
é muito realmente 12 horas na escola, mas é o que dá, cara, é o que tem para viver. É a vida que se apresenta, né? Eu criei na minha expectativa que poderia ser mais leve, poderia ser mais fácil, que eu poderia ter mais tempo com minha filha, mas a realidade me mostra que eu não tenho. Então, Dani, você que está aí vendo a gente, acompanhando a gente, se acolha também na mãe que você pode ser e não na mãe que você gostaria de ser, que você criou na sua expectativa, e abrace ela mesmo, assim, chegue no final do dia, depois que seu filho, sua filha dormir, e assim, você fez o melhor, e repita isso para você, porque de alguma maneira alguém precisa se acolher, e que seja você, que você também não espere que outras pessoas te acolham, sabe? Que você consiga dizer para você mesmo assim, cara, eu fiz o meu melhor, estou fazendo o que eu posso, e isso vai ter que ser o suficiente agora. E o tempo, nada é, né? Tudo está, assim, a gente está. Vocês estão passando por essa fase onde ela fica 12 horas. Daqui a um pouco ela vai crescer e ela vai poder ficar menos. Daqui a um pouco chega alguém na sua vida e te ajuda. Daqui a um pouco, então assim, respira, respira. As coisas mudam, né, na vida da gente, graças a Deus. E é muito interessante quando eu li o comentário da Dani aqui, é muito interessante como a frustração está conectada com a culpa, né? Porque olha só, na minha história também. conectada também, na dela também, na sua também, né, Lu? Assim, na culpa de viajar, de deixar as crianças lá, na história que a Dani contou também, porque a culpa de não ter mostrado para outra pessoa, né, que podia ser uma amizade legal, digamos assim. Então, como que tá, né? As duas coisas estão bem conectadas aí, a frustração e a culpa. E eu acho que aí a gente fica tentando compensar, se a gente não acolhe isso, né? Se a gente não olha, né, frustração, tá aqui, né? Eu tô chateada, tá difícil. Se a gente não faz isso, a gente vai tentar compensar. E aí a gente começa a bagunçar, sabe? Tirar as coisas do lugar, porque não é compensação, não tem essa de compensação. É o que precisa ser feito agora. Para mim, essa pergunta me traz muito dado de realidade, assim. O que precisa ser feito agora? Né? Não é o que eu quero, não é, é o que precisa, sabe? Me dá sustentação, assim, para às vezes ir com a culpa, falar, ok, é isso mesmo, e a criança vai ficar chorando, e é isso que nós vamos ter que lidar, ela e eu, e a gente vai dar conta disso, sabe? Porque senão a gente fica tentando tapar o sol com a peneira, né? E aí fica confuso para nós e para as crianças. E essa coisa da compensação, Dani, a gente usa na nossa vida, né? Então, assim, eu tô culpada, aí eu vou comer. Eu tô frustrada, aí eu vou comprar. Eu tô com raiva. A gente também utiliza essas compensações para que a gente se cuide, porque a gente não consegue olhar e reafirmar: eu estou com raiva, eu estou frustrada. Porque parece que a gente não pode sentir isso, a gente tem que manter uma linha, assim, da perfeição, né? Isso é insustentável. Total. E quando você estava falando para a Dani, eu fiquei, para a Dani estar nos acompanhando, né? Eu fiquei pensando, gente, é isso, né? Me faltou também isso. Cuidar dessa culpa, porque a gente fica querendo que as outras pessoas, ou que estão julgando a gente, né, igual eu fui falando assim, ai, que bom que o João estava lá para me acolher. Ótimo, né? Que bom mesmo. Mas assim, em primeiro lugar, sempre tem que ser a gente que se acolhe, né? E quando a gente não consegue fazer isso com a culpa, ela vai tomando um espaço dentro da gente, né? Muito grande, assim, muito maior, e a gente vai cobrando das outras pessoas que nos acolham, né? Assim, e aí que bom, eu tive acolhimento de duas pessoas lá, mas e se eu não tivesse? Será que eu, né, teria conseguido retomar a situação? Não, eu ia ter ficado lá, assim, porque eu estava realmente igual uma criança de 5 anos, sabe? Então, acho que é isso que você falou, Lu, assim, obrigada, porque né, a gente cuidar da nossa culpa, porque às vezes quem está julgando a gente não vai fazer isso. A gente fica com a expectativa de que aquela pessoa volte atrás, né? Fala, não, eu concordo com você, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, tudo bem você deixar sua filha lá esse tempo. A gente fica esperando as pessoas fazerem isso pra gente.
E a gente não precisa, né? Ó, tem mais comentários aqui, tá? Vou ler. Gente, que delícia esses comentários! Eu sei que, Tô adorando Maternas ao vivo, gente. A Geraldine disse assim: o lado foda de vocês é justamente serem reais, mostrarem as vulnerabilidades e ajudar as outras pessoas, sem perfeição, simplesmente sendo. Gente, culpa materna, a mãe que nunca teve, nunca parou para se observar de verdade. Olha, amei! Culpa materna, a mãe que nunca teve, nunca parou para se observar de verdade. Uau, dá um texto isso É aqui. verdade. Nossa! E a Dani colocou que quando ela chega do trabalho, a filha dela diz, sai daqui, não quero carinho. Mas estão tentando buscar um caminho de mostrar para ela que quando estão juntos pode ser bom. E eu acho, Dani, que dá espaço para ela sentir essa raiva, sabe? E tudo bem, né? Dizer, tudo bem, filha, você deve estar chateada, deve estar com muita saudade. Foi difícil para a mamãe também ficar longe, mas quando você quiser, a mamãe está aqui, né? Se disponibilizar, mas também permitir que a criança faça no tempo dela. Vivencie o processo dela, da raiva, né? Aquilo que a gente está hoje tentando dar lugar, eu posso sentir raiva da minha mãe, posso. Eu posso sentir raiva do meu filho, posso. Eu posso sentir raiva da lua, posso. A questão é o que eu faço com isso, como que eu lido com isso, né? Mas sentir a raiva é sempre legítimo. Então, para a criança também sentir, ela está chateada, ela está com raiva, ela também está no processo dela. E aí a gente também deixar a criança, né? Porque não tem a ver com a gente diretamente, assim, é para te machucar, mas ela está no tempo dela também. Então. E às vezes a criança também está expondo uma raiva que é nossa também, né? Nos ajudando nisso. Quando eu li, eu pensei assim também, que às vezes a Dani pode estar também sentindo raiva, porque também é legítima a raiva dela, né? De toda essa situação. Mas como a gente já está bem travado nessas emoções, às vezes a criança expulsa pra gente algo que é nosso, né? Eu lembrei de uma história muito engraçada que eu sempre volto nela, porque aí esse ponto para mim é muito fácil de lidar. Digo, ai, gente, essa frustração, para que essa frustração? Outras são mais intensas. Mas de uma mãe que eu atendi, que a raiva dela, a frustração dela, era porque a filha não queria vestir as roupas que ela gostava. A filha não queria vestir de princesa, então ela comprava vestido para a menina toda semana e a menina só queria usar uma legging e uma camiseta. E a menina tinha 4 anos. E ela disse assim, mas não é possível, Lu, toda vez que a gente vai sair de casa é uma novela, é uma briga, porque eu queria muito que ela usasse os vestidos. Né, e assim, tô certa, né? Ela é uma menina, tem que usar vestido. Ficar usando. E aí eu achei muito engraçado isso, porque assim, a gente não teve tempo, mas para mim estava muito clara a frustração dela, né? E como aquela filha, na verdade, era um jeito dela mostrar para a sociedade que ela era uma boa mãe, que ela, né, vestia a filha direito. E esse negócio da roupa, para mim, foi um aprendizado que eu tive muito rápido, um entendimento que eu tive muito rápido, do que é uma expressão da criança, né? Que é quando ela diz assim, eu sou uma pessoa, você é outra, meu amor. Né? Você, assim, desculpa, você pode querer que eu vista o que você quiser, mas eu não quero. E esses embates, eles não precisam acontecer se a gente entender isso, se a gente respeitar isso. Né? Ah, não, mas vai sair assim? Eu acho isso tão maravilhoso. Eu fico imaginando você com também 4. Adoro. Até se põe umas roupas que eu olho e falo, meu Deus, é muita autoconfiança. É muita, né? E o meu marido tem uma questão com imagem. O João fica assim, transtornado. Ele fala, não é possível, filha. Aí outro dia ele falou, não é possível que você vai com essa blusa, com essa calça. Não. Aí eu chamei ele e falei, escuta aqui, vai lidar com o seu incômodo, né? Eu tenho algumas restrições. Se tá calor, é roupa de calor. E se tá frio, é roupa de frio. Ponto. Agora, se ela vai estilo Augustinha, estampa em cima, estampa embaixo, sabe? Tô nem aí. E aí ela se vestiu do jeito dela, chegou em mim e falou assim, mamãe, eu estou bonita? E eu falei, o que você acha? Aí eu acho que eu tô linda. Então, meu amor, o que eu acho, pouco importa, viu? Vou te dizer uma coisa, o que você acha sobre você é mais importante do que qualquer outra pessoa acha, inclusive a mamãe e o papai. Ela, é sério? É muito sério. Muito sério. Aí o João ficou olhando assim, depois a gente foi fazer a nossa conversa. Ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, meu amor, é o que ela acha dela, sabe?
libera essa... libera esse Augustinho que existe dentro de você, né? Porque... Ai, amores, que delícia de papo papo. bom, viu? Nossa Senhora, foi ótimo. Olha, sempre quando a gente pensa num tema, né? A gente vai desmembrando esse tema, assim, vai surgindo tantas coisas. Eu fiquei aqui pensando essa questão da culpa. A gente ainda pode explorar ela tão mais, né? A gente já fez, acho que 1 ou 2 episódios sobre culpa, mas olha, quanta coisa que dá para Sempre. Pano pra manga. E eu queria agradecer muito as mulheres que estão aí com a gente, ao vivo, né? Que comentaram, participaram. Foi uma delícia estar com vocês aqui. Ajudem a gente a compartilhar com as pessoas que toda sexta-feira, né? De manhã, 9 horas da manhã, vamos estar ao vivo. Para que mais pessoas possam estar com a gente ao vivo participando, né? A gente vai deixar salvo aqui, se vocês quiserem ver depois, e para a gente compartilhar com outras pessoas que não puderam estar ao vivo com a gente também, né, menina? Ai, muito bom, gente. Amei o papo com vocês, amei aqui esse calorzinho do ao vivo, né? Os comentários. Obrigada pela participação. E que essa rede cresça, se espalhe, que chegue a mais famílias, que a gente possa contar umas com as outras, com esse abraço, com esse colo, com essa escuta, né? Então, muito bom. Obrigada a vocês e todo mundo que está aqui, quem vai assistir a gente, sempre muito bom. Obrigada, gente. Até sexta que vem. Se tiverem algum tema que vocês queiram partilhar, manda aqui pra gente. E sexta-feira que vem a gente tá de volta. E Lua, aproveita. Um beijo. Vou aproveitar. Um beijo, amores. Um beijo. Tchau.